medo de falar em língua estrangeira? Você tem medo de se comunicar no trabalho, em ambientes de estudo ou no dia a dia porque você precisa falar uma língua que não é a sua língua materna? Esse vídeo é para você, tá? Não importa se sua língua estrangeira seja o inglês ou o alemão, ou o russo, o francês, o japonês ou até mesmo o português. Esse vídeo é para você. Eu sou a Carol, do Deutsch Bar Carro, o alemão com a Carol. E hoje eu vou te ajudar a perder o medo de falar em língua estrangeira com outras pessoas, tá? Para isso, eu trouxe 3 passos para você trabalhar a fala ou o medo de falar dentro de você. Primeiro de tudo, você tem que pensar: o que está por trás desse meu medo de falar outro idioma, né? Pode ser ansiedade, como por exemplo, quando você quer falar várias coisas ao mesmo tempo e aí você se atropela e se confunde todo porque, né, é muita informação para a nossa cabeça ao mesmo tempo. Pode ser esse medo de você não dominar suficientemente o idioma para você poder se comunicar bem. Então, meus conhecimentos não são suficientes para eu me comunicar. Será? A gente vai ver isso já já. Além disso, a gente às vezes pensa que a outra pessoa fala melhor que a gente, né? Então, fulano fala melhor que eu, agora eu vou ter que conversar com o nativo. E agora, o que eu faço? Né? Ele vai perceber que eu erro algumas coisas. Será que isso tem problema mesmo? Né? Algumas pessoas têm vergonha porque falam com sotaque, né? Outras têm medo de falar alguma coisa errado. Também pode ser uma situação de avaliação, né? Uma apresentação no trabalho, ou mesmo uma prova de proficiência, ou uma apresentação dentro de uma sala de aula, de um curso de idiomas. Todas essas situações deixam a gente um pouco constrangido, né? De errar ou de falar alguma coisa errada, de confundir alguma palavra. Ou então pode ser vergonha, timidez, né? Que também já da pessoa. Tem medos nossos que vêm já de bagagens de outras experiências que a gente teve. E a gente precisa trabalhar isso para poder se comunicar melhor, né? Então vamos para o nosso segundo passo. Trabalhe o medo dentro de você, né? Mas como, Carol? Né? Pense que você não precisa ser fluente para se comunicar num idioma estrangeiro. Eu vou usar o exemplo do alemão porque eu sou professora de alemão, tá bom? Então meus exemplos nesse vídeo vão ser de alemão, mas você pode usar para o inglês, para o espanhol, para o italiano, para o idioma que for, ok? Então, eu não preciso ser fluente para me comunicar? Como assim, né? Uma vez um seguidor meu me perguntou quando que ele tinha conhecimento suficiente para se comunicar em alemão, né? E aí eu falei para ele que a gente começava a se comunicar a partir do momento que a gente começava a aprender o idioma, né? Por quê? Porque desde a primeira aula, que geralmente a gente aprende as coisas mais básicas, tipo falar oi, bom dia, boa tarde, como vai você, já são formas de se comunicar. E ao longo das aulas a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo outras coisas e a nossa comunicação vai ficando mais complexa. Não significa que se eu tenho um alemão intermediário, por exemplo, ou se eu fiz só 1 ano de alemão, que eu não vou conseguir falar algumas coisas para as pessoas. O que acontece é que às vezes a nossa comunicação fica um pouquinho mais limitada, né? O que leva à segunda dica aqui do segundo passo. Use frases mais simples e vocabulários mais simples, se você se sentir mais seguro assim. Você não precisa fazer textos muito complexos ou comunicações muito complexas. Basta que você se comunique,
Então, use o que você tem e o que você se sente confortável. O momento de comunicação, com exceção de exercícios de conversação dentro de aula, né, de idioma, ou quando você está estudando o idioma, ele não é o momento de você aprender coisas novas, é o momento de você colocar em prática aquilo que você já conhece, ok? E isso faz você se sentir mais seguro na hora de se comunicar. Então, se você pode dizer uma coisa de várias formas diferentes. Você pode usar uma frase super complexa ou uma frase super simples para dizer que o tempo tá bonito hoje, por exemplo, né? Isso vai do seu conhecimento de idioma e do quanto você se sente bem em falar do jeito que você está falando, tá? Depois, não tenha vergonha, né? Não tenha vergonha de falar. Não tenha vergonha de errar. Você está aprendendo. E a gente, nessas situações de experiência, que vai aprender muitas coisas novas, né? Quanto mais você vai se arriscando, mais você vai percebendo o quanto isso te ajuda a crescer no seu aprendizado, né? Se for possível, se prepare para essa comunicação, né? Faça pequenas anotações de vocabulários ou frases simples. Não anote textos completos, né? Porque isso pode deixar você, inclusive, mais nervoso. Se você esquece uma vírgula ou se você decora um texto, você pode ficar mais nervoso ainda na hora de se comunicar, tá bom? Evite, né, correção mental. Ai, meu Deus, eu falei isso aqui errado. Eu preciso voltar e falar de novo e me corrigir. Não, toca o barco, mas guarda isso. A hora que você chegar em casa ou for estudar de novo, você senta e pensa, por que isso aqui estava errado? Ou falaram para mim que isso aqui tá errado, né? E não veja essas correções como algo negativo. Abrace elas e use elas para o seu crescimento, tá bom? Então aí você senta e avalia e entende e vai buscar e tirar suas dúvidas com o seu professor e resolver e entender cada vez melhor o idioma que você fala, tá bom? E por último, na hora de se comunicar, se lembre de algumas coisas. A primeira delas, ninguém domina um idioma. Nossa, Carol, como assim, né? Ninguém domina um idioma. Por exemplo, eu falo português como língua materna, mas eu não falo português de Portugal. Eu não falo português moçambicano ou angolano ou português de Cabo Verde. Toda vez que eu for para algum desses países ou ler algum livro, né, de algum escritor como o Mia Couto ou o Pepe Tela ou a Lígia Fagundes, Lídia Jorge. Lígia Fagundes é brasileira. Você vai identificar palavras que você não conhece e que fazem parte do português do dia a dia desses lugares, né? E aí? Você domina esse idioma? Né? E mais uma coisa. Caçar é com 2 S ou C cedilha? Né? Bom, se expresse com o que você tem, com o seu vocabulário, com o seu conhecimento de frases. Não mude de língua porque é mais confortável. Então eu falo inglês melhor do que alemão. Mas se você falar inglês toda vez que você deveria estar treinando o seu alemão não melhora, né? Só o seu inglês. Por isso que a gente tem que abraçar, né, essa língua nova que a gente está aprendendo e desbravar ela com garra, né? Eu vou aprender você, eu vou me comunicar e aprender cada vez mais coisas novas. E não se cobre por erros, né? Não julgue o colega. Por quê? Porque
às vezes a gente fica, nossa, fulano errou tal coisa, ah, eu não erro mais isso, ou, nossa, fulano errou tal coisa, isso aqui é tão fácil, né? Mas será que você não identifica tão fácil esses erros? Porque você também já errou isso em algum momento, né? E respeite o processo de aprendizado do outro. Por quê? Porque você também tem medo, né? Acho que se as pessoas não criassem esse ambiente tão hostil de julgamento do outro estar falando certo ou errado, se comunicar de uma forma mais complexa e bonita e mais poética que o outro, se as pessoas não cobrassem isso uma das outras, o nosso ambiente de comunicação seria muito mais confortável e mais adequado para o nosso aprendizado, não é mesmo? Bom, e por último, não esqueça que é sua chance de praticar e de aprender, ok? Hoje nós ficamos por aqui, eu espero que eu tenha ajudado muito vocês. Se vocês quiserem, me sigam, eu tenho dicas não só para quem fala alemão ou para quem está aprendendo alemão, mas para quem quer aprender alemão e também para pessoas que têm essa curiosidade em desbravar mesmo o mundo dos idiomas sem medo, tá? Eu também posto coisas que são para quem está aprendendo idiomas no geral, ok? Minhas informações vocês encontram na descrição do vídeo. Tschüss!